Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma conversa aqui muito especial com a Carol Maxuda, né? Que ela é mãe de 3, mentora de mães, estudante e esposa. Carol, seja bem-vinda. Estou muito feliz que você aceitou meu convite de estar aqui hoje. Bom dia, Carol. É um prazer estar aqui com você, para falar um pouco aí sobre essas multitarefas que eu, enquanto mãe e mulher, faço. E muito obrigada pelo convite, espero que a gente converse bastante. Assunto não falta, né? Não. Porque se você é mãe, se você tem filho, não falta assunto. Obrigada pelo convite. Verdade. Bom, gente, para a gente entender um pouquinho, né, eu queria começar perguntando um pouquinho da história da Carol, né, como que foi a questão do diagnóstico e como que ela chegou até aqui, né? Então, para o pessoal também conhecer sua história, quem ainda não conhece, né? Eu tenho 32 anos, eu fui mãe do Danilo aos 21 anos. E o Danilo foi um bebê muito quisto, né? E o Dani desenvolveu bem até 1 ano de idade. E depois, quando ele fez 1 ano de idade, ele começou a perder habilidades. Certo. Ou seja, ele dava tchau, ele atendia pelo nome, enfim. E depois é como se ele tivesse esquecido as coisas que ele sabia fazer. Então, ele deixou de fazer essas coisas. Só que naquela época, a gente não falava tanto de autismo quanto a gente fala hoje. Isso aí era 2014, né? Então, hoje a gente fala bastante de autismo, só que naquela época a gente quase não falava. E daí eu procurei um médico, na época era um neuro, e eu procuro por esse médico foi porque a escola me chamou. A escola me chamou e falou assim, olha, o Danilo, ele não atende pelo nome. E aí me chamaram lá, eu fui buscar ele, entrei e comecei a chamar. Danilo, Danilo. Todas as crianças olhavam pra ele, olhavam pra mim. Aqui ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E ele não olhava. E aí eu cheguei em casa e fui pesquisar. Criança de 1 ano que não atende pelo nome. E Aí já autismo, apareceu. né? E quando eu vi isso, eu procurei um neuropediatra. E falei, a escola me chamou e expliquei tudo pra ele. E ele falou assim, não, a escola tá esperando coisa demais do seu filho, só porque ele é um menino grande. E eu continuei levando ele, fui pra pediatra, a pediatra falou que ele tinha até 3 anos pra começar a falar. Tipo, é o tempo dele, eles falam. É o tempo dele. Vamos aguardar, né? Só que assim, eu não era o meu primeiro filho, eu não tinha uma experiência sobre, só que a gente observava as crianças da idade dele. Então, você tem 1 ano e meio, uma criança de 1 ano e meio, ela aponta, ela já começa a falar bastante palavrinhas, ela entende, enfim, e o Dani não fazia isso. E daí, quando ele fez 2 anos, sem falar nenhuma palavra ainda, eu fui atrás de uma fonoaudióloga. E ele começou isso, só que essa fonoaudióloga, ela não era especializada em autismo. Porque, pra mim, até então, a questão do Danilo era a fala, ele não fala. Qual que é a sua queixa? Ele não fala. Então, se não fala, a gente vai na fono. Mesmo sem um diagnóstico, vamos Resolver, porque ali. se não tá falando, quem resolve fala é a fonoaudióloga, né? Enfim, e daí a gente começou a ir nessa fono, e de repente as sessões começaram a ficar aversivas pra ele. Porque ela era uma boa fono, enquanto fono, uma boa fono. Só que ela não tinha uma especialização na dificuldade que o Dani tinha, que mesmo sem diagnóstico, né, sem o papel, sem o laudo, era o autismo que estava ali. E quando ele fez, eu levei ele com 2 anos, com 2 anos e 3 meses ele teve apendicite. E ele ficou internado no hospital. E no quarto dele ficou um menino da mesma idade. Só que com desenvolvimento neurotípico. E ali, a diferença, ela gritou. Você começou já a perceber que tinha alguma coisa de errada com o Dani. E daí, eu falei com meu marido, eu falei assim, olha, eu tenho que sair do trabalho. Porque quando eu ficava com ele em casa, ele estava desenvolvendo e agora ele não está desenvolvendo. E a sensação que eu tenho é que é como se tivesse alguma coisa segurando o desenvolvimento do Dani. Porque o desenvolvimento infantil, ele é progressivo, né? Então, você tem um bebê. O bebê chega pra você ali com 15 dias. Primeiro ele é todo molinho. Com 15 dias, você coloca ele de bruços, ele já começa
tentar sustentar o pescoço, e ele vai ficando mais forte. Ele começa a interagir socialmente com você, então ele responde socialmente para você. Ele sorri de volta. E essa criança, ela vai evoluindo. A gente vai somando, né? O desenvolvimento humano, assim, são camadas, você vai ganhando habilidade, que elas se somam, e você vai ganhando repertório, você vai ficando cada vez mais parecido com os seus pares. E com o Danilo não era isso que estava acontecendo. O Danilo tinha 1 ano e meio, nesse caso agora já com 2 anos, todos os pares da mesma idade falavam. Os pares da idade já começavam a juntar palavrinhas. Falavam mais de 200 palavras. E o meu filho não falava absolutamente nada. Então, você entende que a gente tinha uma barreira aqui de desenvolvimento. Alguma coisa estava segurando o desenvolvimento do Dani. Então, eu saí do meu trabalho, ele tinha 2 anos e 5 meses. E comecei a ficar com ele em casa. Quando eu comecei a ficar com ele em casa, a minha queixa, que era, o Danilo não fala. Ah, por que você está preocupada? Porque o Danilo não fala. Não tinham... Outras coisas não te chamavam ainda tanta atenção, era mais a fala. A fala, porque era o que mais gritava pra gente, né? E aí, quando eu comecei a ficar com ele em casa, na primeira semana eu falei, tem alguma coisa a mais. Porque eu comecei a perceber outras coisas. Ele não falava, ele não entendia o que era dito, ele não apontava, ele não atendia pelo nome. Então, você percebe que a fala, e isso é muito importante falar sobre desenvolvimento, e que às vezes a gente fica pensando na fala só como, a fala, a gente tem que fazer a criança falar. Só que o desenvolvimento da linguagem, da fala, ele é muito mais complexo. Se a gente fosse colocar num bolo de andares, a fala seria cereja. Porque eu tenho outras habilidades que precisam vir para essa criança falar. Então, por exemplo, o Danilo não entendia instruções simples. Um menino de 2 anos e meio, se você dissesse para ele assim, ó, pega o copo, ele não entendia. Que era para ir lá, as funções básicas, Funções né? básicas. Que uma criança de 2 anos e meio já faz. É igual a gente fala assim, para pegar no lápis para escrever, não é simplesmente chegar, né? Agora a gente vai começar a escrever. Tem toda a questão, né? Para ser trabalhada antes. Sim. De massinha, né, do brincar, do sensorial. Senão a criança também, né? Então Não, tudo vem antes, tudo, né? É um preparo, né? Todo o desenvolvimento infantil, ele é construído sobre bases. Você nunca chega numa habilidade maior se você não tem as habilidades mais básicas primeiro. Entendi. Então, o Danilo, ele não entendia. O que é isso? A linguagem receptiva. Se eu não entendo aquilo que tá aqui, que você me entrega, como é que eu vou apresentar uma linguagem expressiva? Como que eu vou expressar? É a mesma coisa. Você chega aqui pra mim e começa a falar em russo. Você pode falar. Eu não entendo como é que eu expresso, como é que eu respondo pra você. Então, ele não entendia. E ele queria as coisas, ele puxava a gente pela mão para pegar as coisas. E porque é muito... Eu, enquanto neurotípica, para mim, é muito mais simples. Eu chegar lá, apontar, falar para você, enfim. Se eu tenho um déficit na minha comunicação, de modo geral, é mais fácil eu pegar na sua mão e te arrastar, porque eu não tenho o caminho para chegar e me comunicar com você. E aí eu percebi isso nele, eu percebi que ele não entendia instruções simples. Ele não atendia pelo nome, ele não sabia as partes do corpo. Assim, ele tinha muitos atrasos. E aí eu comecei a estudar. Porque ainda assim, as pessoas ainda diziam pra mim que eu estava procurando coisa onde não tinha. E a gente que é mãe, a gente sente, a gente tá vendo, mas a gente sente que tem alguma coisa ali. Mas eu também passei por isso, as pessoas não acreditam. Sim. Em você. Ah, não. Aí passa 1, 2 meses, melhora alguma coisinha, tá vendo? Incrível. Não, tá vendo? É só ele é tímido. Não, só o jeito dele. E ninguém acredita. Você tá assim, vendo que tem alguma coisa e as pessoas... Às vezes você vai em vários profissionais. E os profissionais invalidam aquilo que você tá dizendo, aquilo que você tá trazendo. Porque existe uma coisa. Um profissional observar o seu filho por 20, 40 minutos e você observar essa criança 7 dias por semana. Você pega coisas, e principalmente num contexto natural, né? Então, você tá em casa... Aí você chega no parquinho, na praça, você percebe aqui o transtorno impactando a sua vida ali nesse sentido. E aí eu comecei a ficar com ele em casa e comecei a estudar.
E aí, só que naquela época não tinha, assim, perfis, por exemplo, como o meu. Que tem uma pessoa falando de autismo e trazendo, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Não tinha. O Instagram era mais pra foto bonita, né? E aí eu comecei a pesquisar assim no Google. Criança de 2 anos que não entende instrução simples. Aí começaram a aparecer várias coisas. E aí era como se eu tivesse que caçar, assim, uma agulha no palheiro, Nossa. sabe? Que você vai catando Do informação do zero. Eu não sabia. E aí aconteceram coisas, por exemplo. Aí eu comecei a descobrir a análise do comportamento. Só que assim, você descobre a análise do comportamento, para quem não sabe, a análise do comportamento é aquela sigla ABA, análise do comportamento aplicada, tá? E aí eu descobri, e nessa de descobrir a análise do comportamento, eu descobri que eu precisava fazer mais associações para o Danilo. Por exemplo, eu tinha que associar, ele não entendia aquilo que eu falava, né? Só por falar. Porque aí depois você percebe que tem um déficit na imitação. Então, a gente aprende muito por imitação. Então, por exemplo, a sua mãe chegou pra você e falou assim, pega um copo de água, o seu cérebro processou e a partir disso registrou que isso aqui é um copo de água. Você aprende com o ambiente. Como no autismo eu tenho um déficit na linguagem, e quando a gente fala de déficit de linguagem, não é só eu falar, é na compreensão, é na percepção, enfim, eu acabo... o ambiente em si, sem um direcionamento, muitas vezes ele não é capaz de ensinar para essa criança, porque faltam pré-requisitos para isso. O cérebro é uma das coisas mais complexas que existem, né? As conexões que o nosso cérebro faz. E no autismo, muitas vezes, a gente não percebe o quanto que esse cérebro, ele tem dificuldade nessas áreas mesmo de aprendizado e que a gente vai encontrar um outro caminho para ensinar. Então, por exemplo, uma criança neurotípica, eu falo para ela, pega ali o copo de água para mim. Como ela faz esse contato visual, como ela me percebe, quando eu aponto e falo, pega o copo de água para mim, ela olhou para mim, ela olhou pro meu dedo, olhou pro objeto, ela pega. Se eu tenho uma criança com autismo e que ela tem um buraco nesse desenvolvimento, eu falo, ela não tá nem olhando para mim, nem olhando pro meu dedo, então ela não entende aqui. Entendi. Então, o que eu fiz com o Dani? Eu entendi que eu tinha que dar uma instrução verbal para ele, então ele tinha que escutar algo de mim e ele precisava ver também. Então, eu comecei a fazer um teste com ele. Eu falei assim, eu vou testar, ver se isso aqui funciona, né? Porque às vezes tô estudando e não tá funcionando. Sim. Fiquei uma semana, botava um copo em cima da mesa. Falava assim, Danilo, pega o copo. Só que eu não falava só pega o copo. Eu falava, pega o copo. Eu vinha aqui com a minha mão por cima da mão dele e eu pegava o copo. Olha só. Ou seja, dei a instrução. Mas você mostrou. E eu mostrando, dando ajuda física total pra ele. 3 dias fazendo isso. Só que aí vai uma outra coisa. Eu não ficava sentada com o Danilo. Não, o copo tava lá em cima da mesa. À medida que o dia ia rolando, eu ia fazendo isso. No 3º, 4º dia, eu falei, pega o copo. Ele pegou o copo. Olha, sem ajuda física. Que legal. Então, eu falei assim, encontrei o caminho. Isso aqui funciona. E aí, eu comecei a colocar isso para outras coisas. Então, a gente ia tomar banho. Eu ia dar banho nele, Dan, lava a cabeça, levava a mão dele pra cabeça. E aí, assim, ele foi aprendendo. Como fazer porque às vezes a gente fala, né, dá a ordem, mas eles não conseguem compreender. Como que é pra ser feito, como que é pra ser feito. Então, eu comecei a ampliar isso pra tudo. Vamos guardar o sapato. Então, pra ele associar, guardar o sapato é essa ação aqui. Entendi. Coloca o sapato, é essa ação aqui. Então, as palavras que antes elas ficavam soltas ao vento, elas começam a ganhar um significado. Começam a ganhar um sentido. Fazer um sentido. Ah, pega o copo é isso, guardar o sapato é isso. E aí eu vou ampliando. E você começou tudo isso antes mesmo? De diagnóstico. Olha só, sozinha. Então, ele não dava tchau. Então, eu sentava com ele na frente do espelho, eu ficava atrás dele. Dan, tchau, e fazia. Beijo, ele só encostava a boca na gente, né? Então, eu fiz muito... Dando muito. Aí, ele aprendeu a mandar o beijinho instalado de novo. Então, foram coisas que eu fui trabalhando com ele. O autismo já estava ali muito claro, mesmo que a gente não tivesse um diagnóstico. E quando ele fez... Até então, eu fazia tudo muito sozinha, né? Sozinha, porque ninguém acreditava no que eu tava falando. Quando ele fez 3 anos, a gente foi num evento de família. Era um Natal. E era um Natal. E eu tinha um sobrinho que era 1 ano e 1 ano e 1 mês mais novo que o meu filho. Então, ele tinha 2 anos.
Tinha o quê? 1 ano e 11, né? E aí, quando a gente chegou lá nesse evento, meu sobrinho falando de tudo, interagindo, e o Danilo alheio ao ambiente, né? Correndo de um lado pro outro, brincando com qualquer coisa, menos interagindo com as pessoas. Parte social Parte também social, já tava... né? E aí, o meu marido falou pra mim assim, você viu que fulano já fala de tudo? Então, por que o Danilo não fala? Eu falei, porque o Danilo tem autismo. Você já tinha Eu tinha certeza, certeza. você sabia, né? Quando ele viu isso, ele falou assim, então, como é que trata isso? Eu já tinha todos os contatos. Eu falei, preciso de uma fono que seja especialista em autismo. Ele falou assim, então vai atrás. Aí eu fui, essa fono atendia 30 minutos por semana só. Nossa, 30 minutos, tipo, não dá tempo Não é nada. de... 30 minutos, eu vou dizer uma coisa pra vocês. 30 minutos de intervenção não é nada. Nada. Não dá tempo, né, Carol? Porque no autismo eu preciso de volume e de qualidade de intervenção. Preciso de volume. Precisa também estar bem. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Você tem uma criança, você traz ela pra mim hoje aqui no meu consultório, ela fica 30 minutos aqui, tá? Aí você ensinou uma coisa. Você fica 7 dias. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Quando você volta, você não tem um gancho. Você tem que voltar, você volta. Você fica sempre voltando pro mesmo lugar. Por isso que tem que ser, assim... Contínuo. Contínuo e fazer em casa também o que tá volume, aprendendo, né? Volume de intervenção. E quando eu falo em volume de intervenção, eu não tô falando da sua criança ficar a semana inteira na clínica, várias horas por dia. Eu preciso de uma família que entenda como que é a dinâmica disso, o que eu tenho que fazer em casa com a minha criança, porque aí nos contextos naturais você começa a aplicar isso também com a sua criança. Então a intervenção no autismo, ela não deve se reduzir somente à clínica. E às vezes as mães, eu percebo, porque eu passei por isso, né, Carol, também, o diagnóstico do meu filho foi na pandemia, eu tinha uma bebê de 2 anos, não tinha escola, eu tinha que levar todo mundo de máscara, levar ela junto, porque eu também não tinha onde deixar ela. Mas fazia, né? Foram muito boas as terapias que ele fez, mas eu não tinha essa informação para todo mundo também falar a mesma língua, né? O que ele está sendo ensinado lá e que eu posso dar sequência em casa no dia a dia para realmente fixar. Porque às vezes eu, a fono é uma vez, dele também era uma vez na semana. E aí os outros dias ficam ainda sem escola, sem estímulo, né? Na pandemia foi bem difícil. Mas isso que você... E é por isso que você hoje ensina outras mães. Sim. Né? Porque, assim, o que eu aprendi ao longo desse tempo todo com relação ao autismo do Dani é que os profissionais, eles podem ter muito conhecimento. Você pode ter uma equipe maravilhosa, uma equipe muito boa. Mas o autismo, ele pega, é pra você. É na sua casa. É quando você não consegue ir no mercado, é quando você não consegue ir num parque, quando você vai almoçar num restaurante e tudo vira um caos. Não só no restaurante, às vezes em casa mesmo. Você não consegue ter uma refeição tranquila ali com a sua família e você não sabe o que fazer. Eu já ouvi relatos de mães que dizem pra mim, de segunda a sexta eu estou em paz. No final de semana eu não sei o que eu faço com a minha criança. Porque sai da rotina. Sai da rotina. E assim, às vezes lá na clínica, a sua criança ela vai funcionar muito bem. Por quê? Porque há toda uma estrutura lá. Só que a vida real, quando você traz o seu filho pra vida, a vida real qual que é? Que você vai no mercado, ele quer um chocolate, não tem um chocolate que ele sempre come. A vida real é quando você você pega uma fila pra comprar um pão de queijo com seu filho, e aí na hora, tem que esperar, e na hora que chega a vez dele, o pão de queijo acabou. Essa é a vida real acontecendo. Que daí ninguém, né, é a gente que tá passando ali, a gente que tá passando. A própria rigidez, né, Carol? Eu lembro que às vezes inverter, então todos os dias, por exemplo, primeiro janta e depois tomar banho. E o dia que precisa tomar banho primeiro, e depois jantar. Simples, são coisas gente, simples. Mas que pode gerar um estresse por conta, né, que daí não vai ter ninguém ali. É você. É você que tem que lidar. É você, né, a família. E quanto mais você entende o transtorno da sua criança, melhor preparado para lidar com esse transtorno você se torna. Com a sua criança também. Então, primeiro ponto, se você falou da rigidez cognitiva, o que é a rigidez cognitiva? É a dificuldade que o meu cérebro tem de se adaptar a novas situações. É um cérebro que... E aí eu vou dar um exemplo claro aqui, tá? Por exemplo, eu
Eu gosto muito de rotina, minha rotina é muito bem planejada, muito bem programada, enfim. Quando alguma coisa foge da minha rotina, aquilo ali me gera um estresse, Ansiedade, uma né? ansiedade. Só que eu consigo flexibilizar e falar, tudo bem, se não deu pra ser dessa forma, nós podemos fazer de outra forma. Se eu tenho uma pessoa com autismo, a depender do nível de suporte e de rigidez cognitiva que ela apresente, isso pode gerar uma extrema desregulação, um extremo sofrimento para esse indivíduo. E aí entram pequenas intervenções que a gente, enquanto família, pode fazer, que o profissional não consegue fazer. Ele não consegue fazer isso. Por que o profissional não consegue fazer isso? Porque ele não está com a sua criança todos os dias. O tempo todo. Então, vou dar um exemplo aqui. O Danilo teve uma crise, isso foi em dezembro de 2024. Inclusive, foi a última crise feia que o Danilo teve, assim. Crise com agressividade mesmo, enfim. E o que aconteceu? A gente saiu da igreja e mais na frente tem uma lanchonete. Ele queria um pão de queijo. Ele ficou na fila do pão de queijo. E quando chegou na vez dele, acabou o pão de queijo. Ai. Aí você falou, agora... E assim, aí eu falei assim, não, a gente compra uma bala. Fui comprar uma bala pra ele. Vamos fazer uma troca vamos trazer uma ali, troca. né? Só que não deu certo. Ele ficou completamente desregulado. Desregulado num nível que eu precisei, sem isso na saída da igreja, a igreja lotada. Eu sentei com ele num cantinho, fiquei contendo ele. Eu terminei aquilo ali com isso aqui tudo roxo. Toda roxa. E eu tenho outros 2 filhos que não têm autismo. Dei o celular pros meus filhos. Falei, ó, liga pro pai de vocês virem me buscar, porque eu não consigo sair daqui com o Danilo. Nem de ônibus, nem de metrô, nem de Uber, nem de nada. Eu preciso de suporte. O pai dele estava em serviço, é policial militar. Pediu pro comandante dele uma viatura, foi lá de viatura. Me pegou e me deixou em casa. E dentro do carro, a gente foi com ele desorganizado até em casa. Olha, tipo, demora, Demora. Né, passar. Então, quando a gente tá falando de rigidez cognitiva, não é frescura, né? E assim, quando eu falo, eu tenho rigidez cognitiva, também tem uma questão ligada à linguagem. Ou seja, quando acontece algo de errado, eu consigo pensar e flexibilizar na minha mente. Então, por exemplo, não tem pão de queijo, mas ali do lado tem um McDonald's, que ele já foi antes. Então eu quero batata frita. O cérebro dele não faz isso. É como se eu não tenho pão de queijo aqui agora, nunca mais na minha vida eu vou ter pão de queijo. Acabou. Meu mundo caiu. Tipo assim, era tudo que eu tinha... Na cabeça deles, eu acredito assim, eu planejei. Isso. Eu esperei na fila. Eu lembro que a gente, quando o Judá era pequenininho, nós vamos no cinema hoje, dentro do shopping. A gente não conseguia andar, a gente tinha que quase que correr, porque, não, calma, não tá no horário. Não, nós vamos perder o filme. Nós vamos no cinema. Não, vamos comer alguma coisa. Não, a gente vai no cinema. E exatamente. É programado pra aquilo. Sim, né? E esse antes, assim, vamos comer algo antes. Se você não colocar esse comer algo antes, depois ir no cinema, isso já gera todo um outro transtorno. Uma desorganização. Uma desorganização. É muito sério. Então, foi uma coisa que a gente aprendeu, assim, na prática. E esse dia foi muito difícil pra mim. Depois eu cheguei em casa, ele tava bem, eu chorei horrores. Porque o estresse, o estresse, né, porque assim, o seu nível de alerta, ele vai aqui em cima, né? Tanto que é cientificamente comprovado, tem estudos que mostram que o nível de estresse apresentado por mães de pessoas com autismo, ele se assemelha ao nível de estresse apresentado por soldados combatentes. Nossa. Ou seja, um estresse crônico, né? Tem estudos que falam, pesquisem sobre gente que foi lá pra guerra lá. O cara ficou vendo aquele terror da guerra. Quando ele volta com sintomas de um estresse pós-traumático. Sim. Ele fica ouvindo tiros, ele fica tendo flashes daquilo. E quando a gente fala aqui, por que o nível de estresse dessa mãe, ele se assemelha tanto ao desses soldados combatentes? Porque quando você tem um bebê, naturalmente, todas as mães, tá? De filhos neurotípicos, enfim... O seu organismo, ele leva os seus níveis de alerta aqui. Tanto é que você tá deitada, o bebê respirou diferente, você pula e tá na frente do berço. Você tá, parece que em alerta o tempo todo, né? Sim. Por quê? Porque, assim, é o medo do engasgo, é o medo do negócio súbito, é o medo... Assim, o seu cérebro faz isso com você. Só que o que acontece? À medida que esse bebê vai crescendo, o seu organismo, ele começa a relaxar. Porque ele entende que o bebê já sabe virar sozinho, o
o bebê já não precisa mais arrotar antes de dormir. E diminuiu consideravelmente as questões de engasgo da sua criança. Tipo, tá sobrevivendo, Sim, né? a sua criança, se ela, de repente, virar pro lado e tiver com o narizinho dela ali tapado, ela já consegue virar o corpinho. Então, o seu alerta, ele vai diminuindo, tá? No autismo isso não acontece. Porque a sua criança, ela tá crescendo e ela continua dependendo muito de você. Precisando de muita ajuda, de muito suporte. Uma criança que não tem noção de perigo. Então, você tem que estar sempre atenta com isso. Então, um exemplo, Danilo em casa, daqui a pouco ele chegou pra mim pegando um galão vazio de água e levando pra janela. Desculpa. E levando pra janela. E levando pro quarto, eu falei, onde esse menino? O que vai fazer com esse galão, gente? Aí eu chego no quarto, ele tinha cortado a tela de proteção e tava indo jogar o galão lá embaixo. Eu peguei, tirei o galão dele, tranquei a porta do quarto, chamei a empresa pra vir trocar a minha tela, enfim. Você entende como isso deixa o seu alerta? É como se você estivesse num puerpério estendido. É um puerpério que não acaba. E é por isso que você fica sempre tão estressada, né? Aconteceu um episódio que o Danilo jogou o iPad dele pela janela. Não é um iPad que ele usa para assistir, ele usa para se comunicar, é um comunicador, né? É um programa que tem ali no iPad. E para você ter noção como o autismo, são tantas coisas dentro do transtorno, ele jogou o iPad pela janela. Ele tava com o iPad dele. Ele não tava em crise, ele não tava bravo. E ele ama. Não tinha acontecido nada. Era um dia normal. Ele chega pra mim na sala. O Danilo é um autista nível 3 de suporte. Então, a comunicação dele ele é um indivíduo com necessidades complexas de comunicação e é por isso que a gente usa um comunicador com ele que dá esse suporte. É como se fosse uma pessoa que não enxerga, que ela precisa usar aquela guia, que ela precisa ter uma leitura adaptada. Nesse caso de um indivíduo com necessidade complexa de comunicação, o comunicador, essa comunicação aumentativa alternativa, ela entra para dar esse suporte de comunicação e ajudar ele a se comunicar com as pessoas de modo geral. Certo. E aí, ele gosta muito do comunicador dele, ele ama. E ele pegou e daqui a pouco ele chega pra mim na sala e fala assim, tablet, chave. E apontando pra janela, tablet, chave, era pra eu abrir a porta e eu falei assim... Aí eu falei, não é possível. Você já começou a imaginar. Eu não acreditei. Como assim? Como assim jogou um iPad pela janela? Aí eu desci, não achei, eu voltei pra casa de novo, ele falando, tablet, chave. Eu falei, meu... Aí voltei, olhei, cheguei no estacionamento. Olhei, tava lá. Ai. Torto, capenga, manco. De rir pra não chorar, eu moro no quinto andar. Ó que coisa, voou. Ai. E aí eu cheguei em casa aí peguei o comunicador na mão. E trouxe pra casa, cheguei em casa... Eu falei, tá, Danilo. Ele olhou pro tablet com uma decepção. Ele entendeu. Não. Porque assim, quando a gente fala de autismo, tem uma coisa que se chama teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a capacidade que nós temos de entender qual é o resultado que as nossas ações têm. No outro, no ambiente. No cérebro dele, ele não tinha a imagem do iPad quebrado. Ele achou que ia tá Que inteiro. tudo bem. Ele teve uma ideia ali, ele jogou. Ele não tinha a percepção de que essa ação gera isso daqui. Tipo, as consequências, As consequências. Né? E isso é teoria da mente. Né? Então, ele não conseguia perceber isso. Tanto é que isso, você percebe isso, inclusive, no lado social, no autismo, né? No autismo, às vezes uma pessoa que... ele tá conversando com você, às vezes ele tá falando de um assunto que você já não tá mais interessada, a sua afeição vai mudando. Eles não percebem. Ele não percebe, ele continua. Continua como se tudo estivesse muito bem. Isso é teoria da mente, né? E aí eu trouxe pra ele, ele olhou com decepção. Aí ele deu uns cliques, assim, depois o negócio morreu de vez. E aí a gente conseguiu uma comunicação igual em papel. Não dava pra eu comprar um tablet de imediato, porque até pedi até chegar. E a gente fez uma história social pra ele. Na época falaram assim, você é uma mãe irresponsável. Você tem que ensinar o seu filho. Como assim? Ele joga o negócio pela janela. Como se ele tivesse capacidade
cognitiva de pensar sobre... Como se não houvesse um transtorno ali, né? Envolvido. E aí, como que a gente ensinou pro Danilo, né? Ele vendo a consequência e a gente fez uma história social. Histórias sociais são histórias que a gente usa em imagens para contar coisas para um indivíduo, né? Adaptando a história mesmo. E a gente colocou, esse é meu tablet, ele ajuda eu me comunicar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Se eu jogar o tablet pela janela, aí colocou a foto dele, o tablet quebra. E eu mostrei o tablet quebrado para ele. E essa história para ele eu contei no dia que eu comprei outro. Aí eu apresentei para ele. Já. E aí você vê o efeito disso. Antes, ele jogava outras coisas pela janela, um papel, porque pra ver o papel voando, enfim. Obviamente que eu sempre ia lá e recolhia, né? Que eu não deixo o meu condomínio sujo. Só pra ficar claro, né? Porque daqui a pouco vão dizer que eu tô sujando o condomínio e que eu tô justificando meu filho. E aí ele pegou esse tablet, você precisava ver a felicidade dele, porque a gente tava usando um papel pra ele se comunicar, um papel com as fotos do tablet. Aí, depois desse dia, nunca mais ele jogou nada pela janela. Porque não serviu só pro tablet. Ali ele entendeu. Nossa, quando a gente coloca coisas na janela, é isso que acontece. O cérebro dele ganhou um repertório. Ele gravou aquela informação. Né? Então, o autismo tem muito disso. A gente, às vezes, a gente só vai conseguir ensinar uma coisa pra criança porque tudo é muito abstrato. Ó, se eu jogar pela janela, quebra. O que é quebrar? Às vezes nem isso ainda eles têm a noção. Não, o que é quebrar? O que é abstrato? Ó, se eu jogava... Mas quando ele viu que em sequência, joguei pela janela, ela foi lá embaixo, pegou isso que aconteceu. Eu fiquei um tempo usando um papel. Eu tive uma consequência. Eu tive uma consequência. Né? Então, você percebe que eu estou ensinando comportamentos para o meu filho e é diferente de ensinar para uma criança neurotípica. Se eu der uma bronca nele, ele não vai entender isso. E eu entendo as pessoas... Eu vou falar de uma coisa aqui que é um tópico muito sensível. Mas você, como mãe de uma criança com autismo, você vai... Talvez você vai entender isso. Quando eu vejo as pessoas com esses comentários... porque tá crescendo sem limite. Não sei, eu percebo que as pessoas elas não têm a menor ideia do que é o autismo. Não. Não às tem. vezes, eu falo, gente, às vezes até o médico... os profissionais de saúde que tratam o autismo... Fazem ali, mas não tem uma criança em casa. Sim. Jamais vai saber como é. Jamais eles vão saber como é. Não tem como você, às vezes, nem explicar. Não tem. Porque eles acham assim, é birra, é frescura. Você não dá limite. Então, assim, e isso que você faz de trazer para dentro, né, de casa, ensinar, ajudar as mães... Claro, os pais, os familiares, porque às vezes isso também vai ajudar no convívio. Igual você falou, a gente vai, né, na casa das outras pessoas, vai sair. Então, assim, se todo mundo já tá ali, o que fazer, né? Quando todo mundo já percebe como nós vamos ajudá-lo, né? Não só a mãe, né, e o pai ali dentro de casa, mas na própria escola, quando vai na escola, os avós, às vezes, porque às vezes a própria família... às vezes não sabe. Sim. Às vezes você precisou sair, ficou lá na casa de um amiguinho ou do primo. Então, também é importante a família saber lidar e ajudar. Porque, às vezes, é o que as crianças sofrem ali. Sim. Porque o ambiente não tá preparado. Mas eu também atrelo isso... esses comentários que eu recebo muitas vezes nas redes sociais sobre o autismo, assim, há uma banalização do diagnóstico. Então, hoje em dia, a gente vê muito vídeo assim, se você gosta de comer sempre a mesma comida, pode ser que você seja autista. Se você não gosta muito de encontrar com pessoas, pode ser que você seja autista. Se você ouvir uma música de manhã e à tarde você tá repetindo, isso aqui é ecolalia tardia. Tá uma coisa banalizada, né, gente? E aí Aí você vai ler os comentários de publicações como essas e todo mundo começa a dizer, então eu acho que eu tenho autismo. E aí, ou TDAH, né, ou TDAH, Carol? porque assim... minha memória não tá boa, eu tenho TDAH. E às vezes não é TDAH, às vezes você não dorme direito, você fica na tela muito tempo. Você não come. Não come bem. Você vive uma vida completamente desregrada, vai dormir 2 horas da manhã para levantar meio-dia, não é TDAH.
Entendeu? Transtorno, o nome já diz, ele é um transtorno, ele traz prejuízos. Uhum. E quando a gente vê isso, eu acho muito legal que a gente fale bastante sobre autismo, só que quando a gente começa a ver tornar simplório. Uhum. Ai, eu gosto só de comer em tal restaurante, pode ser que eu tenha autismo. Autismo não é isso. Uhum. Não é. E isso eu tô dizendo pra vocês, não só, porque eu tenho um nível 3 de suporte. O nível 1 de suporte, você percebe claramente o transtorno agindo ali. No nível 2, você percebe claramente o transtorno agindo ali. Você percebe que não é uma questão de personalidade. Há um transtorno envolvido. Uhum. E a gente entra nessa de banalizar o diagnóstico, de começar a ver traços de autismo em todo mundo. Uhum. E aí, quando você vê um comportamento que acontece de fato por conta do autismo, você fica com a sensação de que não é tão grave assim. Tipo, De que essa família... simples, né? Não, você não tá ensinando o seu filho, você não tá educando o seu filho. Por quê? Porque se todo mundo que vive normalmente em sociedade tem alguma coisa que é parecida com autismo, isso que tá acontecendo com o seu filho é falta de limite. Uhum. Você não ensinou a sua criança. Esses dias o meu marido foi diagnosticado com autismo. Olha. Mas não foi por um neuro. Foi um story de 50 segundos no meu Instagram. Não acredito. Sério? Gente do céu. Eu postei. E aí, pra vocês terem uma noção disso, meu marido foi diagnosticado com autismo por um story de 50 segundos. Eu postei um story, ele falando pouco, aí começaram assim, seu marido é autista? Eu vi traços de autismo no seu marido. Todo mundo dá diagnóstico agora. Todo mundo dando diagnóstico. É muito E sério. assim, e aí eu fui e respondi ironicamente, sim, meu marido é nível 2 de suporte. Só que ele disfarça bem o autismo dele. E aí eu comecei a receber outras mensagens de pessoas que não entenderam a ironia. Como assim, né? Não, elas não entenderam a ironia. Nossa, Carol, que incrível, nível 2 de suporte, ele tá super bem. E aí eu falei assim, aí eu tive que explicar. Gente, nível 2, e a gente tá vendo um monte de gente gravando vídeo pra internet se apresentando como nível 2 de suporte. O que define nível de suporte no autismo é o quanto de ajuda que esse indivíduo precisa nas áreas de comunicação, interação social e padrões restritos de comportamento. Uhum. É muito sério, gente. É muito sério. O indivíduo com nível 2 de suporte, ele vai ter uma dificuldade substancial para iniciar a interação, para manter a interação, para adaptar a linguagem. Toda a comunicação dele é uma comunicação que notoriamente você nota. É evidente, o DSM-5... que descreve as características ali do transtorno, ele fala que no nível 2 é notório por observadores comuns, ou seja, você não precisa ser especialista, você vai notar que tem algo de diferente naquele desenvolvimento. E aí eu tive que pontuar, diagnóstico de autismo a gente não dá por 50 segundos de um story de uma pessoa. Meu marido, ele detesta aparecer no Instagram. Quando ele aparece, é porque eu implorei, eu falo assim, grava esse story comigo. Me ajuda, aparece aqui, né? Eu falo assim, eu prometo que eu vou ficar um mês sem te pedir pra você gravar um vídeo comigo, mas só aparece. Ele não gosta. E quando ele aparece, ele fala pouco mesmo. Só que quando a gente olha no dia a dia dele, ele interage muito bem. Ele tem uma boa flexibilidade cognitiva, ele adapta, ele trabalha sob estresse o tempo todo e ele não surta. Né? Porque, não surta, porque se você tem um transtorno não diagnosticado como autismo e você não tem uma intervenção, num ambiente de extremo estresse, que é a vida diária que exige isso da gente, enquanto ser humano de modo geral, ele acabaria desencadeando outros transtornos, uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, porque não tem intervenção para aquele transtorno inicial ali. Então você percebe o quanto que o autismo está banalizado. Eu vejo traços. Então, qualquer pessoa que é que gosta de falar menos, que é mais introspectiva... Tipo, mais tímida, que é talvez, mais tímida. Né? Então, de repente, ninguém é mais tímido. Eu vi esses dias... Todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser igual. Né? E se você é mais tímido, se você é mais introspectivo, se você prefere ficar mais na sua... Se você não é uma falante como eu, assim, que adora aparecer nos stories e falar, automaticamente você vira uma pessoa com um transtorno. E a gente começa a banalizar o que é um transtorno do espectro autista. Exatamente. E tá todo mundo tendo traços de autismo. Eu assisti no TikTok recente... vídeo de pessoas indo fazer um chá revelação pra saber se tinha autismo ou TDAH. Nossa, gente, dá até... É uma coisa assim, é como inacreditável. Se... Uau, eu tenho autismo. Gente aparecendo na TV, no Instagram, nos vídeos, assim, com um papel. Gente, gabaritei, eu tenho todos os transtornos. Cara, você ter um transtorno, ninguém se alegra em ter um transtorno.
O transtorno, ele traz impactos. O seu filho é nível 1 de suporte, não é? Uhum. É um nível 1 de suporte. Eu tenho certeza que você vê o transtorno ali impactando a vida do seu filho. Porque às vezes você fala assim, não, mas é nível 1. Exatamente. Não, mas não parece. Claro, né? Sim, se você olhar para o nível 1 de né? suporte e você olhar para o nível 3 de suporte, você vai ver que vai ter um grito aqui em questões de habilidades. E aí, isso aqui não é quem sofre mais, quem sofre menos. Nível 2 de suporte e nível 3, eles vão, entre as, parecer mais autistas. Só que no nível 1 de suporte ainda há prejuízos. Por quê? Porque há um transtorno. Exatamente. O transtorno está ali. Então, é isso que as pessoas não entendem. Você olha pro seu filho e você sabe que aquilo não é um jeitinho de ser. Que não é a personalidade dele. Não é que ele é uma criança difícil. O cérebro dele tem um funcionamento diferente. Entendeu? E aí, quando a gente começa a ver, todo mundo é um pouco autista. Eu publiquei, eu falei nos meus stories. Gente, meu marido comprou um sabão de lavanda. Nossa, vou ter que usar esse sabão aqui. Eu só gosto do outro sabão. Uma chuva de gente. Carol, você já foi ver se você não é autista? É só o sabão. Eu fiquei muito... Eu nunca entendi quem é capaz de fazer um sabão para lavar roupa com cheiro de lavanda. Meu marido comprou para experimentar uma coisa nova. Mas eu fiz o quê? Usei os 3 litros de sabão, né? Vou fazer o quê? Entende? Entendo. Por mais que eu ficasse chateada com aquilo. Então, tudo vira autismo. E você pode, sim... ser uma pessoa que comunica menos, que é menos, enfim. Mas o que vai diferir autismo de outras características é o quanto de prejuízo que isso traz. E a gente não tá falando sobre isso. De repente, todo mundo é um pouco autista, tá todo mundo se autodiagnosticando. Que é muito grave. O que é muito Carol? grave. Muito grave, ou gente. recebendo diagnósticos equivocados. Tá? Diagnósticos equivocados. Porque eu penso assim, né? Assim, muitas pessoas às vezes podem falar, nossa, então eu vou começar a observar mais aqui a minha criança. No caso do meu filho, com 1 ano e 5 meses, ele parou de comer todas as frutas da noite para o dia, e depois todos os legumes, e aí eu buscava, né, informações profissionais, não, tá tudo bem, e começou a parte social, né, não, ele ficava nos lugares, mas não interagia com as outras crianças, só depois de 2, 3 horas, talvez algum amiguinho. Então, é muito sério essa questão do diagnóstico, pessoal, e às vezes, igual a Carol falou, às vezes não é. Às vezes não é, mas o que é importante, que eu sempre falo, gente, busca, então, começa a intervenção antes, que foi o que a Carol fez, antes do diagnóstico, porque mesmo, claro, você tem que procurar, né, bons profissionais para fechar o diagnóstico, porque não pode, porque é para a vida inteira. Sim. É para a vida inteira, então não adianta você, né, não, eu vi aqui na internet que se meu filho tiver isso aqui, ó, ele é autista. Meu adolescente tem TDAH porque tem isso. Não é assim, é muito sério, porque a gente vai precisar intervir, né? E no caso do Judá também, eu buscava, né? E às vezes comecei até algumas intervenções com 3 anos sem diagnóstico, porque ninguém acreditava em mim. Então melhorava um pouquinho, melhorou o brincar funcional, tá vendo? Não é nada. Até que realmente com 6 anos, né? O diagnóstico foi um pouco mais tardio. E como a Carol falou, a gente sabe, a gente conhece o nosso filho melhor que ninguém, né? No meu caso, mesmo com as terapias, eu percebia que muitas coisas, a alimentação não melhorou com as terapias, né? Algumas irritabilidades, o sono não melhorou com as terapias, né? Foi aí que eu descobri exames, a suplementação, que realmente fez um efeito maravilhoso nele, porque a gente começa a perceber assim, cada criança é única, né, Carol? O seu filho é único. E cada um vai ter aquela necessidade específica. Às vezes a criança come super bem, mas o intestino não tá legal. Eu já peguei pacientes, por exemplo, que come tudo. Não tem, né, nenhum tipo de dificuldade ou seletividade alimentar. A gente fica tão feliz, né? Sim. Mas quando a gente faz os exames, o ferro lá embaixo... Não tá absorvendo, não né? tá. E aí a criança tá indo na terapia e tá se cansando. Às vezes não tá evoluindo o tanto que a gente gostaria, mas porque a criança não tem nem energia, né? Tá faltando ali o interno. Então, realmente, gente, o diagnóstico é algo muito sério, muito... tem que ser, né, com profissionais... habilitados, Sim. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a internet tem o lado bom e o lado ruim, Sim, né? Cara? A gente tem muita informação boa,
Sim. Mas a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente está assistindo. Sim, Né? e tão importante quanto isso o diagnóstico, ele não serve só para um autoconhecimento. O diagnóstico serve para te dar intervenção. Diagnóstico sem intervenção, ele é só um papel escrito laudo. Então, o diagnóstico, ele entra para trazer para você o seguinte, ó, você tem déficit nisso aqui, transtorno nisso daqui, a gente vai intervir dessa forma e dessa forma. Se o diagnóstico não serve para intervenção, para melhorar suas questões, então é melhor que você não tenha um diagnóstico. Porque daí vai ficar... É só né? papel. É só um É papel. só papel. Uma vez eu fiz uma publicação, e isso é uma coisa que é outra polêmica aqui no Brasil, que é sobre as filas preferenciais, né? O Danilo é nível 3 de suporte. Mas eu não pego fila preferencial com ele, porque é uma habilidade que a gente já conseguiu trabalhar de espera. E ele já consegue esperar. Eu só pego fila preferencial com ele se ele tiver num dia desorganizado. Porque aí eu sei que aquilo ali é como uma gota para explodir e virar uma crise, certo? E eu falei sobre isso, sobre a gente ter essa noção. Porque, de repente, eu chego numa fila... o Danilo é nível 3, mas pode chegar um outro autista lá nível 3 que não tem as habilidades de espera do Danilo. De quem é a preferência? Daquele que tem mais necessidade de espera, né? E aí uma moça foi e comentou assim, não, você não sabe o que você tá falando, eu sou autista nível 1 de suporte, e eu deixo de... Olha só, eu deixo de ir na farmácia comprar um remédio, porque eu tenho pânico de pegar a fila e etc. Isso aqui a gente não tá falando de autismo. Um autismo não tratado adequadamente, você pode ter desenvolvido outros transtornos. Certo. Ansiedade generalizada, você pode ter desenvolvido depressão, síndrome do pânico. Então, entenda isso. Você ter um laudo na sua mão que não te traz intervenção, vai servir para quê? Se você continua tendo a sua vida limitada pelo transtorno. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Tô buscando o diagnóstico para autoconhecimento. O diagnóstico não é para autoconhecimento. O diagnóstico, ele vem e explica algumas coisas, mas ele precisa ser um ponto de partida para a intervenção. Você poderia ter recebido o diagnóstico do seu filho. Sabemos o que ele tem. E daí, o que eu vou fazer com isso? Sabemos. A gente já sabe o que ele tem. Pronto, agora eu tô mais tranquila. Não tá, porque não tem intervenção. E continua tendo impacto significativo na sua casa, na sua vida. E principalmente na vida do seu filho. Porque eu falo sempre, o diagnóstico, ele pega no dia a dia. Nos pequenos detalhes. De você, por exemplo, ir no cinema e você não falou pro seu filho antes que você ia comer, e você chegou 2 horas antes lá para dar tempo de comer, porque no seu cérebro isso faz muito sentido. É natural pra gente, faz muito sentido, ué. Vou comer alguma coisa enquanto eu espero aqui. A gente nem fica pensando muito nisso, né? Você só vive a vida, né? E aí você chega lá e ter que fazer a maior volta para conseguir fazer o menino aceitar comer, e que comer aquilo ali antes de ir pro cinema não significa que o cinema foi apagado. Foi cancelado. Vai acontecer. É que a gente tem uma coisa no meio, né? Então, é isso que a gente precisa entender. E eu falo muito isso para as famílias. O autismo, ele faz diferença na nossa vida. Então, por exemplo, o Danilo, a gente está sem crise com ele desde dezembro, desde esse episódio. O que a gente fez com o Dani, né? Porque a crise, muitas pessoas não entendem, né? Que a crise, ela é um processo de desregulação neurológica. É como se acontecesse uma pane no cérebro daquele indivíduo. Então, quando a sua criança tá batendo, tá quebrando coisa, ela não tá pensando. Quanto maior o descontrole, menor a minha capacidade de raciocínio. Eu raciocino menos, eu aprendo menos, eu dialogo menos, porque o meu cérebro tá aqui, descontrolado. Então, a parte do raciocínio, ela fica diminuída aqui, eu não tô conseguindo pensar. Então, a gente aprendeu que não adianta você ficar enxugando gelo com relação à crise. Espera chegar em crise para conter a criança, enfim. Entendi. A gente tem que agir antes da crise acontecer. Se você não conseguir agir antes da crise, depois você só tem que esperar aquele comportamento acabar. Acalmar. Porque não tem o que você consiga fazer. E o que a gente fez para ajudar o Dani a melhorar as crises dele? Primeiro, rotina. Ele já tinha uma rotina, mas colocar previsibilidade para ele, inclusive prever as quebras de rotina que ele teria. Tipo assim, possíveis situações. Sim. Pode ser que a gente vá em tal lugar e que vai demorar. Sim, coloca ali dentro da rotina dele o que vai acontecer. Começamos a flexibilizar mais as coisas para ele, né? Então, se antes ele queria de manhã, eu nunca deixei, né? 7 horas da manhã tomar um picolé. Eu falo assim, ó,
depois, eu entendi que você quer comer o picolé, depois do almoço você vai tomar o picolé. Então já começa a flexibilizar pro cérebro dele, mostrando, ó, não é que nunca mais você vai ter. O almoço já está na sua rotina. E a gente tá inserindo na sua rotina ali o picolé, então vai ter. E aí o cérebro dele começa a flexibilizar mais, começa a entender melhor as coisas. Tipo, eu vou ter aquilo, mas começa a aprender também a esperar um pouco mais. Sim, a gente vai trabalhando essa habilidade. Outra coisa que a gente começou a fazer com ele é agir sempre, perceber os sinais de desregulação que ele dava, porque dá os sinais de desregulação. Não começa né, de uma hora pra outra, ele não começava puxando meu cabelo, me mordendo. Ele começava miando. Miando mesmo. Aí isso começa a escalar. Você sente que vai. Aí ele começa a gritar, ele começa a bater o pé mais forte, começa a vir em cima de você, e aí descontrola. Entendi. Então a gente começou a agir antes do descontrole. A gente começou trazer calma para ele antes. Então, por exemplo, o que acalma o Danilo? A gente percebia aqueles sinais ali de irritabilidade, começava a cantar uma musiquinha, diminuía a demanda, levava ele para assistir alguma coisa, dava alguma coisinha que ele gosta muito de comer, tirando o foco. E quando eu falo tirar o foco, às vezes as famílias querem tirar o foco e levar a criança para uma coisa que a criança não gosta de fazer. Aí piora. Porque você já tá irritado. Você já tá meio bravo com a situação. Você é obrigada a fazer algo que você não gosta de fazer. Então, foram essas pequenas mudanças, assim, que a gente percebeu no dia a dia que trouxe um grande impacto. O Danilo continua sendo um autista nível 3 de suporte, né? Ele tem muita necessidade ainda de suporte na comunicação e na interação. E aí, vale dizer que nível de suporte não tem a ver com autonomia. Tá? O DSM-5 vai descrever nível de suporte como necessidade de suporte que esse indivíduo precisa para se comunicar, para interagir e nos padrões restritos de comportamento, que é a tal da rigidez cognitiva, que leva a uma desregulação e que essa pessoa precisa de muito suporte para se regular de novo. Tá? Porque às vezes me questionam, Carol, ele faz tanta coisa, será que ele não é o nível 2 de suporte? É o nível 3. Se ele chega aqui e para ele iniciar a interação, cumprimentar, você precisa de muita ajuda. Ele continua sendo nível 3 de suporte, só que hoje a gente tem estratégias que ajudam a gente a ter mais qualidade de vida. Entende? É o caminho que a gente tá seguindo com ele. Ai, mas que... É um desafio, eu sempre falo, né? É um dia de cada vez, né, Carol? Porque são coisas que às vezes a gente apaga um incêndio aqui, mas daí aparece outro ali. E... Pra gente encerrar, eu queria que você, né, compartilhasse um pouquinho como que é também. Depois de tudo isso, eu acredito que, né, só me corrija, é por isso que te inspirou a você ajudar outras mães, a você ter a sua comunidade, como que é? Até para as pessoas, né, conhecerem o seu trabalho agora, né? Porque você tem a vivência. O que eu te admiro muito, que você faz as coisas de forma muito natural. Porque não adianta só a gente mostrar a parte bonita, a parte das conquistas, mas eu acho que é o dia a dia, que é a realidade que eu acredito da maioria das famílias, que é aquela correria, né, e buscar sempre o melhor. Mas a gente é mãe, ser humano, você tem outros filhos, né, que a gente precisa também equilibrar, né, é a casa, é o marido, e ainda você decidiu ajudar outras mães. Então eu queria que a gente... Eu queria te ouvir um pouquinho dessa parte também, como que se você quiser, né, deixar seu Instagram também para o pessoal, porque eu acho que é muito importante, porque nós mães muitas vezes somos esquecidas também. Né, e como a gente estava conversando antes de começar, se a gente não tá bem, né, se a gente não cuida da nossa saúde, da nossa mente, nosso espírito, a gente não consegue, né, porque não é fácil. Então, eu queria ouvir um pouquinho dessa parte também. Eu nunca quis falar no Instagram sobre autismo. Na verdade, eu queria fazer só memes e seguir minha vida. Eu tava muito bem vivendo o autismo ali na minha casa. E eu comecei a compartilhar algumas coisas. Eu compartilhava vez ou outra sobre o autismo do Dani, mas nada muito focado, né? Até que em 2022, no final de 2022... um vídeo do Danilo com meu filho Gabriel, ele viralizou. E começou a chegar muita gente por conta desse vídeo e por conta procurando saber mais sobre o autismo, né? Sobre o transtorno em si. E naquela época eu havia pedido um direcionamento de Deus sobre
o que ele queria pra minha vida. Qual era o propósito dele pra mim, porque eu tava bem perdida. Eu já tinha vendido bolo, já tinha feito concurso pra polícia militar. E acabou que, enfim, nada ia pra frente, nada dava certo, assim, era como se eu tivesse sempre sem saber o que fazer. E eu decidi, a partir do ano seguinte, focar em falar sobre autismo no meu Instagram. E eu acabei percebendo, à medida que eu falava mais sobre o autismo do Danilo, que falta para as famílias orientação. É muito difícil você ter um filho com autismo, o profissional chega no final da sessão, vira para você e fala assim, olha, foi tudo bem na sessão. Só que aí, quando chega no supermercado, seu filho, você não faz a menor ideia do que fazer com seu filho. Você não tem qualidade de vida, você não consegue ir com seu filho numa praça, você não consegue com seu filho fazer coisas triviais, porque o autismo, ele traz um grande impacto para a família e eu acredito que esse impacto vem das pequenas coisas que você deixa de fazer por conta do transtorno. O autismo traz um isolamento social para a família. Muitas vezes as pessoas não compreendem que você tem um filho com autismo, a dificuldade daquela pessoa, enfim. E tudo isso torna a jornada muito mais difícil. Uhum. Então, eu comecei a compartilhar isso ali e ajudar as pessoas com o meu conhecimento. Uhum. Fazendo aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim no começo. Porque é muito ruim você caminhar sozinho. É muito ruim mesmo, né? E a partir disso, percebendo, eu fui direcionada também. Eu nunca quis fazer psicologia. Tudo que eu sei com meu filho não tem nada relacionado à faculdade de psicologia em si. Uhum. Eu acabei indo fazer faculdade de psicologia, me apaixonando pelo curso, sou completamente apaixonada. Tô finalizando agora, vou finalizar esse ano, o 2º ano. E foi assim, eu comecei a crescer ali dentro, trazer, e eu criei a comunidade de mães especialistas. Porque eu sempre falo, você não precisa ser especialista em autismo, você precisa ser especialista no autismo mais importante do mundo, que é o do seu filho. É o seu filho. Se você não souber lidar com essa criança, é a sua vida que vai ser prejudicada. É para você que impacta, é na sua casa, é no dia a dia, são nas pequenas coisas, né? E eu comecei a receber mensagens de mães. Mães que não saíam de casa antes, se tinha que sair escondida do filho, porque o filho entrava em crise. Aí a minha orientação encorajou essas mães a começarem a sair na frente do filho, e o filho começou a adaptar com isso, ficar bem. Pessoas que estavam sempre com o filho tendo muita crise de agressividade, muita agressividade, enfim, e elas começaram a perceber que mudanças no comportamento delas, como elas lidavam com aquilo, acabaram diminuindo ali esses comportamentos. Então, isso acabou se tornando a minha missão. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, eu sou muito agradecida a Deus pela oportunidade que Ele me dá de falar disso. E eu digo para vocês, o autismo não se tornou fácil para mim. Meu filho tá com 11 anos, eu ainda enfrento muitas coisas. Só que a minha vivência, a minha prática tornou possível a minha vida. A minha vida deixou de ser um mar de não consigo fazer nada com essa criança para ser uma vida possível dentro do transtorno. Então, eu não prometo para as famílias, vou levar seu filho do nível 3 para o nível 1 de suporte. Isso aí é antiético. Uhum. O que eu falo para as famílias é, eu posso ensinar você como você vai lidar melhor com o autismo da sua criança e ter mais qualidade de vida. Então, hoje, o meu filho continua um autista nível 3 de suporte e eu consigo ir para a igreja com meu filho, eu consigo ir num jantar de família, eu consigo ir numa festa de família. O autismo tá ali presente, precisando de muito suporte ainda, mas a gente deixou de sobreviver ao autismo e passou a viver apesar disso. Se você ainda não me conhece, não conhece meu trabalho, vai ficar aqui embaixo o meu Instagram, é @carolmaxuda, e eu não sei quando vai ao ar esse podcast aqui, mas se for antes disso, no dia 7 de julho, às 8 da noite, eu vou dar uma aula exclusiva chamada O Poder da Mãe no Autismo, onde eu vou ensinar por que seu filho se comporta da forma que se comporta, como você pode lidar com crises e agressividade da sua criança e melhorar o comportamento do seu filho e a sua qualidade de vida. E eu fiz isso num valor simbólico de R$19,90, vai ser exclusivo no Zoom. Você pode entrar no meu Instagram e garantir o seu ingresso. Foi um prazer estar aqui com você. Ai, obrigado, Carol. Obrigado mesmo. São tantas coisas, né? Que a gente podia ficar horas. A mãe atípica, ela tem assunto. É muita coisa, mas que Deus abençoe você, sua família, o seu trabalho, porque eu vejo realmente
como um propósito, né? A gente acaba descobrindo, às vezes, na dor, o propósito que Deus tem para a gente poder ajudar outras famílias. Então, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada mesmo.